Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre estilização com React Native, mais especificamente a gente vai ver sobre o Flexbox, que ainda é um mito, assim, é muito difícil para muita gente. Então eu vou explicar algumas propriedades do Flexbox e vou explicar como esses componentes em tela, eles se renderizam horizontalmente, verticalmente, de acordo com as propriedades que a gente coloca no CSS. Então a primeira propriedade que eu vou explicar é o Flex Direction. Essa propriedade, ela determina a ordem, na verdade a direção que os componentes filhos vão seguir. E por padrão, ela é sempre column. Column quer dizer que eles vão seguir na ordem vertical, como está acontecendo aqui. Cada elemento ele fica um embaixo do outro. Se eu trocar aqui de column para row, quer dizer que eles vão ficar em linha, ou seja, horizontais. Beleza? Então o Flex Direction ele é utilizado apenas para controlar a direção dos elementos filhos entre vertical e horizontal. E por padrão, sempre o value dela é column. A próxima propriedade que eu vou explicar é a propriedade flex. Sim, apenas flex. Vamos utilizar nesse caso o Flex Direction Row. E agora, com a propriedade flex, eu vou, ao invés de ter uma widget, eu vou setar a propriedade flex1. O que quer dizer flex1? Flex1 é eu dizer que esse elemento box, que eu repito 4 vezes, ele é flexível. Então, flexível indica que ele vai flexionar a sua largura e altura, caso eu não tenha esse número fixo, para caber sempre no container Py. Então, vamos supor que esse container aqui tenha uma width menor que a tela, de 200. Os meus filhos vão sempre ocupar o tamanho do container máximo. Então, eles não vão ocupar mais do que o container. Agora, para os próximos exemplos, esse nosso container, por enquanto, ele está ocupando só um pedaço da tela, como a gente pode ver. Eu vou remover esse width 200 e o que eu vou fazer agora é botar um flex 1 nele. E nesse caso, ele vai ocupar toda a tela. Tranquilo? E agora as propriedades que eu vou explicar se chama Align Items e Justify Content. Eu vou começar primeiro com Align Items. Lembra quando nós setamos o Flex Direction Row? Nesse caso, a gente tem que entender que todo o nosso fluxo do container ele passa a ser horizontal, certo? E quando nós temos o Flex Direction Column ou nós omitimos essa informação, o nosso fluxo ele é vertical. Beleza? Então o que eu vou fazer agora é remover aqui o flex da box, para a gente ter uma box quadrada como tínhamos antes, para não ocupar toda a tela, certo? E vou começar a brincar com essas propriedades Align Items e Justify Content. Nesse caso, quando nós temos o Flex Direction Column, e nesse caso mesmo que ele já esteja setado por padrão, eu vou deixar aqui para a gente entender, e eu utilizar o Align Items Center, o Align Items se torna o posicionamento, né, o alinhamento horizontal do Flex. Então, quando nós estamos com o nosso eixo Y, ou seja, quando nós estamos com nossos elementos seguindo um eixo vertical, o Align Items é sempre alinhamento horizontal. Agora, se nós mudarmos, e eu vou deixar comentado aqui o Align Items, e mudarmos o Flex Direction para Row, ou seja, os nossos itens estão indo horizontalmente, e eu utilizar o Align Item Center, ele passa a ser o alinhamento vertical. Então é muito interessante a gente entender isso, que o Align Items, ele sempre alinha ao eixo contrário que a gente está seguindo no nosso Flex. Tranquilo? E por isso, a gente tem uma opção do Justify Content. E nesse caso, deixa eu colocar aqui column, que vai ser mais fácil para a gente entender agora. O Justify Content, dessa forma, ele alinha de acordo com o mesmo eixo. Então, se nós colocarmos aqui Justify Content Center, ele vai alinhar os itens verticalmente ao centro. Tranquilo? Porque nós estamos com o nosso Flex indo pelo eixo vertical, então o Justify Content também alinha vertical. E aqui no Justify Content, a gente tem algumas opções a mais. Porque no Align Items, quais são as propriedades que nós temos, as possibilidades?
nós temos Flex Start, quer dizer, alinhe no começo, né, que é o padrão. Nós temos o Flex End, que é no final. Nós temos o Center, beleza? Então é basicamente essas três que você vai estar utilizando. No Justify Content, nós temos algumas a mais. Então, além dessas três que eu já expliquei, nós temos também o Space Between. O que quer dizer o Space Between? Ele vai deixar um espaço igual entre os elementos. Então, veja que eu tenho um espaço entre todas as minhas boxes, porém eu não tenho espaço nem em cima da primeira e na final, certo? E eu tenho o Space Around, que nesse caso ele vai ter o espaço no meio, só que ele também vai adicionar um espaço no começo e no fim. Tranquilo? Então são essas propriedades que a gente vai ter. A próxima propriedade que eu vou explicar se chama Align Self. Por mais que eu tenha os nossos elementos alinhados ao centro, eu posso escolher para algum elemento fugir desse alinhamento padrão. Então vamos adicionar, por exemplo, a essa nossa segunda box, um estilo a mais. Eu vou botar styles.box2. E aqui na box 2, eu vou utilizar a propriedade Align Self. Então, diferente do Align Items, eu estou utilizando o Align Self. E vou colocar Flex End. Vejam que apenas a segunda caixa foi alinhada para a direita, né, para o final da tela. Então, o Align Self, a gente consegue sobrescrever o padrão do Align Items do container dessa box. Então, é bem legal mexer nessas propriedades. Tranquilo? A última propriedade que eu vou explicar, que também é bem legal, se chama Flex Wrap. Eu vou remover o estilo dessa box 2, como a gente já fez, e vou deixar aqui o meu direcionamento do Flex para Row. Tranquilo? Vou remover também essas propriedades. O que eu fiz aqui? Ah, certo, deixei como array aqui. Tudo bem? Beleza, o que a gente pode ver é que as caixas elas não estão cabendo na tela, beleza? E como que eu faço para quebrar aqui e mover essa última caixa para baixo, certo? No Flex a gente consegue fazer isso. O que a gente precisa fazer é utilizar a propriedade Flex Wrap, que por padrão ela é no wrap, ou seja, não quebre, né? não crie um container por fora. Eu vou utilizar wrap e nesse caso a box já caiu aqui para baixo. E dessa forma, quando nós temos um alinhamento horizontal, né, e as boxes não cabem na mesma linha, elas não têm apenas uma linha, o Align Items para de funcionar. Porque o Align Items requer que você tenha apenas uma linha, seja ela vertical ou horizontal, para conseguir fazer o alinhamento. Então, nesse caso, nós temos que utilizar o Align Content e não Align Items. E eu posso passar Align Content Center, que ele vai alinhar certinho ao centro. E nessa forma, quando nós utilizamos o Align Content, nós temos também aquela Space Between e Space Around, que nós não tínhamos no Align Items. Tranquilo? Porque como nós temos mais de uma linha, nós precisamos fazer esse alinhamento entre também os elementos, né, entre as linhas do elemento. Show de bola? Eu vou colocar agora aqui no nosso box um Flex 1 para nós vermos como é interessante isso e para a gente ver a diferença de tornar um elemento flexível ou não. Porém, deixa eu colocar aqui um min width. Olha que legal. Agora mesmo eu colocando uma largura mínima e ele quebrando, como a gente colocou o flex, o elemento que sobrar embaixo, ele vai ser flexível à largura da tela. E nesse caso, se nós tivéssemos mais um elemento, veja que interessante. Ele vai dividir a largura da tela, porque ele tem uma min width de 100 e não uma width, né? Ele não vai ser só 100 pixels. Mas por ele ter o flex 1, ele vai flexionar e ocupar todo o tamanho da tela que sobra. Se nós retirarmos o height aqui, vamos ver que interessante. Aquele nosso primeiro componente de box ocupou já toda a altura da tela. Vamos colocar aqui um max height de 50%. E nesse caso, as nossas três primeiras boxes ocuparam esses espaços e as nossas duas boxes ocuparam esse espaço porque elas estão flexionando. Tranquilo? Então, eram esses componentes que eu ia explicar
E utilizando agora esse Flexbox, fica muito fácil você estilizar os seus layouts, né? Eu vou dar um exemplo prático de como a gente poderia fazer isso. Eu vou criar aqui em cima uma view chamada header, como se nós tivéssemos um header da nossa aplicação, certo? E eu vou utilizar o text para criar três componentes aqui dentro. Eu quero um voltar, que eu vou deixar vou deixar por enquanto, eu não tenho o pacote de ícones aqui dentro. Eu vou deixar título. Já que eu não tenho pacote, eu vou deixar voltar mesmo. E vou deixar outro botão, pode ser perfil. Certo? Deixa eu tirar todos esses flexbox aqui e eu vou criar só um header por enquanto. Show, por enquanto a gente não tem nada. Agora eu vou adicionar alguns estilos ao meu header. Eu vou adicionar aqui um height de 40 pixels, um background color FFF, um padding top de 20 pixels. Show de bola! Agora vejam que o flex direction do header está column, porque está tudo embaixo do outro. Eu vou colocar agora, olha como é fácil a gente utilizar o flex para estilizar isso. Vou colocar o flex direction row, vou colocar justify content space between, porque eu quero que fique alinhado tudo com espaço entre ao centro, então vejam que interessante. Junto aqui com o padding top eu vou colocar também o padding horizontal de 20 pixels. E a gente já tem quase que uma estilização, só deixa eu aumentar um pouco o height do meu header. E agora eu vou alinhar tudo ao centro. Como é que eu alinho ao centro quando eu estou indo horizontalmente? Utilizando Align Items Center. E dessa forma a gente já tem meio que um header configurado, utilizando aqui três propriedades do Flex. Então a gente já tem o nosso botão da esquerda, o título ao centro e o botão da direita configurado certinho. Beleza? Então entendam o poder do Flex, porque ele vai ajudar muito vocês a criarem os projetos em React Native. Tranquilo? Por esse vídeo eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um curtir, que isso ajuda muito. Deixar um comentário aí embaixo. O comentário a gente sempre olha todos e tenta responder o quanto antes. E compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Tranquilo? Valeu, galera!